Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história da teoria da cor e o surgimento do círculo cromático. Assim como tudo na história da humanidade, com o passar dos anos, houveram muitos estudos em cima de cada coisa que conhecemos hoje. O ser humano sempre teve a necessidade de registrar tudo o que era descoberto. Essa curiosidade de aprender nos levou a estudar e definir o que seria a cor, como ela se organiza, como ela se relaciona com outras cores e como é possível juntar duas delas e dar origem a uma nova. Durante essa caminhada de estudos, surgiu a teoria da cor, que é o conjunto de todas as informações que o ser humano tem até hoje sobre elas. De tempos em tempos, estudiosos usavam informações já existentes sobre cores para elaborar e desenvolver uma nova teoria. Por conta disso, muitas teorias não estavam completamente certas, porém, para a época que elas foram discutidas, teriam sido um grande avanço nos estudos. Aristóteles e Albert talvez tenham sido os primeiros a falar sobre cores. Aristóteles, em sua época, concluiu que as cores eram propriedade dos objetos, assim como o peso, o material e a textura dele. Porém, muito se passou até a teoria atual. Talvez Leonardo da Vinci tenha sido o primeiro a chegar mais próximo da teoria atual. Ele afirmou que o branco era composto por todas as cores e que o preto e o branco revelavam o valor da cor, e que as cores existiam pelo contraste da luz e sombra. Isaac Newton foi o primeiro a construir algo que chegaria bem perto do que hoje conhecemos como círculo cromático. Ele construiu um disco nomeado Disco de Newton. Esse disco, então, era dividido em 7 partes iguais, composto por 7 cores: o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Esse disco foi criado para provar que a luz do Sol era composta por todas essas cores. Em um experimento, Newton deixou passar um feixe de luz de Sol pelo prisma e esse mesmo feixe resultou em 7 cores diferentes. Então, para provar o inverso de que a luz branca era composta por todas essas cores, ele criou o disco e assim, quando esse disco girasse a uma determinada velocidade, ele conseguiria com a mistura dessas 7 cores a cor branca. Esse experimento de Newton é explicado pelo fenômeno da física, chamado refração da luz, quando a luz branca passa de um meio a outro, sofrendo refração e resultando em 7 cores. Isso acontece, por exemplo, no arco-íris, quando a luz solar passa pelas gotas da chuva. Além desse estudo, Newton criou a teoria das cores dos objetos que diz: as cores de todos os corpos são devidas simplesmente ao fato de que eles refletem a luz de uma certa cor em maior quantidade do que as outras. Falando mais claramente, um objeto vermelho, por exemplo, absorve todas as outras cores e reflete apenas o vermelho, por isso aparenta vermelho aos nossos olhos. Até aqui, todas as pessoas estudavam a cor sendo um aspecto físico, mas Goethe chegou para mudar a história. Ele foi além da física e descobriu que as cores são muito mais. Cada uma delas carrega significados e sentimentos para nós. Sendo assim, ele foi da física à psicologia para mostrar a sua teoria. Moses Harris criou um círculo cromático diferente. Esse círculo era composto por 2 círculos. No centro, tinha as cores primárias, azul, amarelo e vermelho, e a mistura dessas 3 cores originava o preto. Ué, mas você não tinha dito que a mistura das cores dava branco? Pois é, só que isso era nos estudos de Newton, quando ele juntava luzes. Aqui, Harris usou tintas, por isso o resultado foi diferente. Harris então completou e organizou o estudo de Newton e Jacques-Christophe Leblond, e foi o primeiro a publicar um círculo cromático impresso, contendo as 3 cores primárias, as 3 secundárias e todas as outras cores que conseguiu fazendo misturas. Michel Eugène Chevreul foi o primeiro a estudar e observar as cores no ponto de vista óptico. Michel trabalhava em uma fábrica de tapetes e estava encontrando dificuldades para chegar no tom certo das cores. No início, ele achou que o problema vinha da química do tingimento dos tecidos. Porém, foi quando ele percebeu que era apenas uma questão óptica. O tapete é formado por diversos fios entrelaçados. Então, quando um fio está muito próximo ao outro, temos a impressão de uma cor diferente, o chamado contraste simultâneo. Uma mesma cor sofre variação óptica se posicionada em um fundo branco ou preto, ou até mesmo sob diferentes iluminações. Foi então com tudo isso que Michel criou um círculo com 72 cores, construídas a partir das cores primárias e secundárias, contendo 5 zonas com 20 segmentos de diferentes níveis de brilho. Essa foi a primeira vez que se percebeu que o nosso cérebro tem papel ativo na formação das cores. E foi também a primeira vez que foi observado um pouco dos 3 componentes atuais que podem modificar uma cor, sendo eles o brilho, a saturação e a matiz. Eu vou explicar um pouco disso mais pra frente. Ewald Heron. Heron
publicou em um livro dizendo que existiam 3 tipos de receptores visuais, que explicava a mistura das cores. Esses 3 receptores, apesar de terem sido publicados por Herring, foi descoberta na verdade pelo Hermann von Helmholtz, que as nomeou de azul, verde e vermelho. Esses receptores se localizam no olho e em um trabalho juntamente com o cérebro é que fazem com que enxerguemos as cores dos objetos. Albert Henry Munsell. Munsell era pintor e professor de artes. Ele desenvolveu um sistema amplo de cores para descrever as cores de uma forma mais exata. Ele criou esse sistema pensando em um jeito mais simples de ensinar. Nos seus estudos, ele nos beneficiou com a complexidade das cores, abordando então as chamadas atuais matiz, saturação e brilho. Ele criou a árvore da cor, onde as matizes com suas diferentes saturações são dispostas ao longo de uma escala de cinza. Wilhelm Ostwald. Ostwald, em seus estudos, junto com Munsell, selecionou 3 grupos diferentes de cores, os chamados conteúdo de cor, conteúdo de branco, conteúdo de preto. Para organizar o resultado dos seus estudos, ele colocou as cores acromáticas em uma linha em escala de cinza, tendo então 8 graduações. As cores plenas foram organizadas em círculo: amarelo no norte, vermelho no leste, azul no sul e verde no oeste. 4 cores foram colocadas entre cada cor plena: laranja entre o amarelo e o vermelho, violeta entre o vermelho e o ultramarino, turquesa entre o ultramarino e verde folha entre verde e o amarelo. Com essas 8 cores, Ostwald construiu 24 tonalidades, completando então o seu círculo. Com as cores plenas, ele construiu as cores claras e escuras. Outro estudo importante de Ostwald, que contribuiu para a teoria das cores, foi com relação às harmonias das cores, que teve o objetivo de entender o motivo de algumas combinações serem mais harmônicas do que outras. O círculo cromático de Johannes Itten é composto por 12 cores, onde no meio se encontra um triângulo com as 3 cores primárias e em volta deste triângulo ficam as cores secundárias. E formando o círculo encontramos todas as cores, tanto as primárias, secundárias e terciárias. Esse círculo é bem utilizado para estudo das cores, cursos de formação, por ser um círculo mais simples. E foi esse o motivo de Itten ao criar esse círculo, criar algo simples que se possa trabalhar. Mas afinal, o que é o círculo cromático? O círculo cromático nada mais é do que registro de estudos da cor de diversas pessoas ao longo do tempo, sendo que existem diversos tipos de círculos, cada um com o seu propósito. Esse material não é um instrumento científico de classificação de cores, mas ele é útil para entender a teoria das cores. E qual que é a sua composição? Ele é composto basicamente por cores. Cores são fenômenos físicos relacionados à luz. Sem luz, não há cores. Todo e qualquer objeto reflete determinado tipo de luz e absorve outros, dando assim a impressão de ter a cor refletida. A luz nada mais é do que ondas eletromagnéticas. Cada uma dessas ondas tem um comprimento e uma frequência. Podemos dizer que o branco e o preto não são cores e sim a presença ou a ausência da luz. Um objeto branco, por exemplo, é percebido quando ele reflete todas as faixas de luz recebidas, e o preto absorve praticamente toda a luz. Imagine um objeto branco por fora, porém por dentro ele é todo colorido. A hora que a luz branca, composta por todas as cores, bate nesse objeto, ele reflete toda a luz, porque é como se não tivesse mais espaço para mais cores dentro desse objeto. Já com um objeto preto, imaginem ele um objeto oco, todo vazio por dentro. Quando uma luz branca atinge ele, ele absorve toda essa luz e não reflete nada, dando a impressão de ter a cor preta. Como já vimos, a cor é percebida devido a um resultado físico, recebido pelos olhos e decodificado pelo cérebro. A cor, além de ser percebida por um fenômeno físico, podemos interpretá-la como um fenômeno subjetivo, pois cada indivíduo interpretará de um jeito, podendo ser positiva ou negativamente. O significado de cada cor mudará segundo religião, cultura, questões sociais, políticas, climáticos, psicológicos e até mesmo fisiológicos. Quando o indivíduo percebe uma cor, ele não só a vê, mas essa cor ela é sentida, ela provoca algum tipo de emoção. O indivíduo cria um significado e uma ideia em cima daquilo. Ainda falando sobre cores, no círculo cromático podemos analisar muitas outras coisas, como por exemplo, a temperatura das cores, a capacidade dela de parecer fria ou quente. Olhem essas duas fotos que eu tirei. Qual das duas dá a impressão de estar quente e qual dá a impressão de estar frio? A do pôr do sol seria a quente,
pois as cores quentes como o vermelho, o amarelo, predominam na foto e passa a impressão de calor. Agora, na outra foto, onde as cores frias predominam e não aparece quase cores quentes, dá a impressão de frio, além, é claro, de você ver que tem neve. Vocês já ouviram falar das cores neutras? Muitos dos círculos cromáticos não têm essas cores. Elas são o preto, o branco, o cinza e até mesmo alguns marrons. Essas cores são usadas com cores quentes ou frias e têm a função de complementar outras cores. Ordenação das cores. Vocês se lembram anteriormente que alguns estudiosos comentaram sobre saturação, brilho e matiz? Vocês sabem o que é isso? Eu vou explicar um pouco mais sobre elas. Matiz, tom ou tonalidade, basicamente são as cores em si sem modificação alguma. Você pode mudar a matiz acrescentando outra cor, assim resultando em uma nova cor. A saturação, intensidade ou croma é a pureza da cor. Quanto mais impura, mais perto do cinza ela chega. O brilho, o valor ou a luminosidade tem a ver com a quantidade de brilho que a cor recebe, se ela está recebendo mais ou menos luz. O que mais podemos analisar no círculo? Vocês se lembram que um dos pesquisadores estudou as combinações das cores? Pois é, isso é o que veremos agora de uma maneira simplificada, pois eu já mencionei isso no meu primeiro vídeo onde eu falo do círculo cromático. Os tipos de combinações são: combinação monocromática é a variação da cor utilizando a luminosidade e a saturação para modificá-la. Combinação análoga, utilizar duas ou mais cores vizinhas de uma cor. Combinação complementar é a cor oposta da cor escolhida. Combinação triádica é a combinação de três cores tendo a mesma distância entre elas. Combinação complementar dividida é uma variação da complementar, só que ao invés de pegar a cor oposta, você pega as cores vizinhas da complementar. Combinação dupla complementar ou tetraédica é a combinação de quatro cores com a mesma distância entre elas, e cada uma delas será uma cor complementar. Combinação acromática é a combinação das cores neutras. Ok, eu já expliquei um pouco da história da cor, já expliquei sobre cores, falei como surgiu o círculo, o que mais podemos observar nele? Quem usa esse círculo? Com qual objetivo? A resposta para essa pergunta é simples. Todo mundo pode usar. Qualquer pessoa que deseja estudar ou trabalhar com cores. Pessoas que montam projetos, designers de roupa, designers de produto, maquiadores, artistas, decoradores, pessoas que formulam propagandas, arquitetos e muito mais. São inúmeras as possibilidades de pessoas que podem usar. Podemos usar para combinar cores para um trabalho artístico ou até mesmo decorar uma sala, uma festa. Podemos usar para escolher roupas, ver qual cor favorece a nossa pele e qual desfavorece. Podemos usar na maquiagem para disfarçar manchas na pele como espinhas, olheiras. Podemos usar na formulação de qualquer tipo de produto para torná-lo mais atraente. Pode-se usar também em terapia com cores, a conhecida cromoterapia, que é usada para tratar de algumas doenças. Pode-se usar em cenas de filmes, de clipes, de música, enfim, qualquer coisa que envolva cor. Bem, na verdade, se você parar para pensar, não é bem o círculo que importa, e sim o conhecimento sobre as cores que estão nele e o que elas podem nos oferecer. Nós usamos apenas as cores. O círculo é só um material para organizá-las de uma maneira mais simples. Hoje em dia, com tanta tecnologia, nós abrimos portas para registrar cores de diversas formas. Muitas empresas hoje trabalham com catálogos de cores e não com os círculos em si, pois com o avanço do conhecimento e da tecnologia, se descobriu muitas outras cores, que um círculo seria restrito demais para registrar todas elas. Falando em tecnologia, eu acredito que o maior uso das cores está no consumo de qualquer objeto hoje no mercado. As pessoas que formulam os produtos já pensam em tudo isso. Eles sabem quais cores despertam emoções, sentimentos e sensações específicas para o produto deles. Cada marca tem um objetivo e elas usam as cores a favor delas, para nós consumidores, enfim, consumir o produto. Vejam alguns exemplos de marcas e suas cores e por que elas usam essas cores nos seus logos. Bom, e para finalizar o vídeo, eu vou deixar na tela o significado de cada cor. Essas cores que parecem tão simples, mas que podem nos afetar de diferentes formas. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!